Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo, estamos aqui para mais um vídeo de análise do cinema, continuando com o gênero romance, dessa vez adentrando ao tópico os clichês do romance. Enfim, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Pois bem, vocês sabem que eu normalmente não falo muito nas minhas críticas sobre esse gênero, eu normalmente não critico muito romance. Na verdade, eu tô me questionando até agora se eu já critiquei algum romance na minha vida. Enfim, vale lembrar disso. Mas enfim, eu separei aqui o questionamento se existe clichês no romance. E é óbvio que a resposta é sim, que existe. E eles são amplamente reconhecidos, pois esses clichês incluem várias situações que já estão basicamente, utilizando o termo leigo, batidas, né? Todo mundo já está careca de saber que existem essas situações. E eu pechei sem querer na câmera. Enfim, continuando. Já estão carecas de saber sobre essa situação, de que já existe isso, esses clichês já são amplamente reconhecidos e de que eles normalmente já acontecem. Por si só, eu separei alguns exemplos. Exemplos de clichês, que são 10 que eu citei aqui. Vou falar mais ou menos sobre cada um deles, dando exemplo. E de que quando você for assistir um filme, você vai normalmente identificar esse clichê logo de cara. Ah, mas Murilo, o clichê, você está falando, é normalmente algo ruim? Não necessariamente. Às vezes, esse clichê ele é bom, pois ele está inserido dentro do contexto da proposta do que aquele filme quer apresentar para você. Se aquele filme quer te apresentar um romance conto de fadas com um final feliz, esse clichê de declaração de última hora, como por exemplo sempre acontece, que a mulher tá lá no aeroporto, o cara vai correndo, passando pelo trânsito no meio da Avenida Paulista, né, vamos supor assim, vai passando lá, um monte de carro, quase atropela ele vai lá com um anel e pede ela em noivado e diz que se arrepende, meu Deus do céu. É a declaração de última hora, né? Que a gente normalmente está acostumado a ver nos finais de filme. Quando a gente não vê, ainda nesse final, um casamento entre os dois. Que é clássico também, tanto de filmes como de novelas, terminar com um casamento. Isso, vamos terminar com um casamento e eles viveram felizes para sempre. Ponto. Encerra o filme. Que é normalmente isso que se faz. Outro clichê que é típico de O Verão que Mudou a Minha Vida, que eu me lembrei que eu critiquei algo envolvendo romance e foi essa série, O Verão que Mudou a Minha Vida. Que é outra chance após o término. Ela briga lá com o irmão, com o cara que é irmão. Enfim, complexo O Verão que Mudou a Minha Vida. Ela briga com o cara lá, aí ela dá outra chance pra ele após o término. E vai brigando e vai voltando, e vai brigando e vai voltando. É isso daí. Normalmente é isso daí. Esse clichê. Que você normalmente vai ver mais pro segundo ato dos filmes de romance. Que vai ter algo que vai descontentar o protagonista ou a protagonista e vai fazer com que eles se distanciem. Daí vem a trilha sonora triste com um violino, a flauta boliviana. E estamos todos certos. Né? Porque esse é um dos clichês que tem. Normalmente, por isso que quando eu assisto filme de romance eu dou mais risada do que plenamente me importo com os personagens, porque eu identifico esses clichês e dou risada. Quer ver que agora vai vir a música triste? Dito e feito. E normalmente esses exemplos assim são mais em questão de filmes dos anos 2000. Parece que todos os filmes de romance dos anos 2000 vieram padronizados numa questão tipo, vamos distribuir aí e que fique assim. Enfim. Tem outro tópico que a felicidade não se resume só a trabalho. Por exemplo, o protagonista ele tem um enfoque maior no trabalho, ele só vive disso, daí vem a pessoa descolada, diz, vamos aproveitar a vida. Que normalmente isso é feito não do trabalho, mas sim do estudo. Que tem a garota inteligente lá, que é focada, daí vem o cara
que é descolado e diz, ah, vamos pra festa, vamos aproveitar. Normalmente isso é visto em filmes de adolescente, mais no âmbito dos estudos, tá? Filme de adolescente que eu digo com esses clichêzinhos bem românticos, assim, no sentido de que, ah, já tá tão batido isso que funciona. Funciona. O protagonista percebe que o namorado perfeito não é o namorado perfeito. Enfim, que é aquela questão de que ela tá com o cara errado, de que ela percebe que o outro cara era melhor. Enfim, tem isso muito em filmes de romance. O encontro inesperado, que é o dito cujo amor à primeira vista, que foi conceituado também nesse período, a pessoa vai lá, tropeça e o protagonista lá junta do chão ou impede dela cair e eles se olham assim. Exemplo do Homem-Aranha, tá? O Homem-Aranha do Tobey Maguire, quando a MJ vai cair lá, ele segura ela e ainda consegue não desperdiçar comida, né? Muito interessante. Sam Raimi fez um filme de romance? Não, tudo daquele filme não é romance, tá? Tudo que tem naquele filme, a única coisa que não tem é romance, tá? Porque Tobey Maguire e Kristen Dunst não combinam. Ela foi a pior MJ já feita nos cinemas. Falo mesmo. Personagem desiste de se mudar para metrópole, para outra cidade, e fica na cidade do dito cujo. Já ouvi também esse clichê 1 milhão de vezes. Uma dessas pertencentes é do De Repente 30, né? Que tem essa parte, eu vou me mudar. Não vai, fica aqui. Sabe? Tem isso também. Tem essa questão. Encontre um lugar secreto. Normalmente esse lugar secreto ele está se referindo ao lugar que os dois cresceram juntos ou que eles tiveram um primeiro encontro, se viram pela primeira vez. Normalmente serve para estabelecer um vínculo entre personagens muito próximos. E que eles já têm, querendo ou não, essa questão de que há algo em comum entre eles. Normalmente isso acontece no primeiro ato, quando eles estão, tipo, por exemplo, numa lanchonete. Aí eles se fixam naquela lanchonete, pois foi a primeira vez que eles se conheceram, e ao longo do filme vai retomando aquela lanchonete para dar, tipo, a desistência do romance e depois a retomada do romance, se é, propriamente, um romance conto de fadas final feliz. Mudança de estilo de vida. Normalmente isso vem após o término com o cara lá, aí a mulher muda seu estilo de vida, aí vem... Normalmente é nessa parte que vem as piadas ruins, tá? Normalmente é nessa parte que vem as piadas ruins que não funcionam. Existe esse clichê, é bem plausível de identificar quando acontece. O protagonista descreve o relacionamento, isso é mais específico, tá? Como se ela fosse a narradora. Que há uma narração de fatos e acontecimentos. Isso é como se tivesse um filme em terceira pessoa dela narrando a própria história. Acontece como tem Como Perder um Homem em 10 Dias, que há uma descrição detalhada da voz, né, da pessoa. Eu acho que esse método eu não consideraria tão clichê, porque eu particularmente não vi ele em tantos filmes assim. Mas tá aqui na lista como um clichê, né, que eu pesquisei, então deve ser bem comum para outros filmes. Eu particularmente não vi tanto. Viajar para outra cidade ou país após o término. É aquela questão do aeroporto, né? Que eu retomo aqui, terminei com um cara, vou lá no aeroporto, vou para PQP e depois eu volto, né? Normalmente isso também é outro dos clichês do românticos e que fazem parte, querendo ou não, da construção desse gênero. E é por isso que hoje se faz filmes não com o enfoque de dar um final feliz, mas com um final mais realista. Como, por exemplo, Vidas Passadas. Vidas Passadas, ao meu ver, é um bom filme, um baita filme de produção. Que o enfoque dele é mais nostálgico, no sentido de que são duas pessoas que se gostavam muito, que viram a vida deles ao longo do tempo, sentem saudades um do outro, mas que no fundo eles têm que seguir em frente, porque
eles já seguiram adiante com a vida deles, eles já superaram pela distância, eles estão tendo o próprio encaminhamento já direcionado para a vida deles, e que eles se veem de novo e diz, em outra vida a gente poderia ter ficado junto. Em outra vida a gente poderia. E é bem essa questão do vidas passadas. É bem interessante porque mostra uma realidade que muitas vezes a gente se interessa por uma pessoa, só que você vê que, poxa, não vai dar certo, cada um segue seu rumo e vamos adiante. Aí anos depois você reencontra e fica pensando, poderia ter dado certo antes. Enfim, é uma questão mais de exemplo, né, de que como os romances estão se distanciando do tradicional clichê de era uma vez, né, o felizes para sempre. Enfim, só uma observação bem importante. Eu vou encerrando esse vídeo, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!